Irmãos, Pastor Diego foi uma conexão, foi um presente de Deus para mim. Hoje nós tivemos uma mesa que, para mim, pastor, foi muito importante. Eu sou um homem de propósito. Eu sei que o senhor também é um homem de propósito. Nós não temos tempo a perder. E eu acredito que algumas conexões é Deus que nos apresenta. E eu creio que a tua vida é uma conexão que o Senhor está nos apresentando. Humildemente, eu me submeto à construção que você tem feito aqui perante a nossa comunidade. Reconheço a unção que o Senhor carrega. Entrego com muita tranquilidade, né, a igreja que o Senhor me confiou, para que você possa liberar aquilo que o Espírito plantar no seu coração. Amém? Como comunidade, nós temos uma pequena lembrança para que o Senhor leve para São Paulo. Traga aqui, por favor. Eu espero muito que o Senhor goste. Eu espero que a sua filha goste. É personalizado. Vamos ver se o senhor... Família Menin. Olha aí. Aqui no... Olha aqui. Fiz um para sua filha, um para sua esposa. Como você tem uma loja lá muito moderna, eu falei assim, eu não vou fazer da igreja, porque eu vi que vocês tinham da igreja, mas fizemos da sua família. Quando você estiver em São Paulo ali, estiver utilizando esse boné, saiba que aqui em Goiânia tem uma comunidade que desde o primeiro dia aprendeu a te amar. Seja muito bem-vindo, tá bom? Deus te abençoe, tá? Som. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Essa igreja que é um fenômeno. Vocês não são Ronaldo, mas são um fenômeno. Eu falei, eu nunca conheci uma igreja de um ano desse jeito. Nunca conheci, nunca. E é um privilégio mesmo quando nós nos conectamos com o pastor Eduardo para estar com vocês aqui. E o meu desejo de verdade é que vocês cresçam, desenvolvam. Eu disse para ele que quando a gente vê alguém fazendo algo fácil, é porque a gente é bom no que faz. E eu vejo uma unção de leveza nesse lugar, prazer em servir a Deus. E Goiânia, que se prepare, porque o negócio vai ficar estreito. Amém? Queridos, eu não vim vender livro, mas eu trago porque tem algumas pessoas que me seguem na internet e moram aqui em Goiânia e falam, pastor, é uma alegria. No final, inclusive, quero conhecer os que vieram aí, me mandaram o direct que eu vi. Eu trouxe meus livros, vou falar bem rapidinho dele. Eu tive o privilégio de lançar 5 livros. Esse foi meu primeiro livro, chamado Deixe Ir, Não Insista. Esse livro veio da mensagem mais curta que eu já preguei na vida, 22 minutos. Mas eu aprendi que as pessoas têm dificuldade com finais. A gente é bom para começar, mas é péssimo para terminar. É ou não é? E aqui eu aprendi que o meu destino não está preso a quem me deixa. Eu sei quem é meu porque fica. E eu sei quem não é meu porque vai. Amém? E Deus não me fez para ser alguém que segura alguém na minha vida. Então esse livro a gente aprende que o nosso destino não está preso a pessoas que nos deixam. Depois eu escrevi A Difícil Decisão do Recomeço. Recomeços não são fáceis. Antes de um começo não tem nada. Por isso que todo começo é festivo. Mas antes de um recomeço tem um defunto. Você só está recomeçando porque quebrou. Você só está recomeçando porque fracassou. Então recomeços não nascem de shoppings, viagens. Recomeços não nascem de bolo, guaraná. Recomeço nasce do luto. Quem diz que está recomeçando e está sorrindo, não sabe o que é recomeço. Recomeço nasce de um bisturi na mão e autópsia do fracasso. Então aqui nós aprendemos a fazer autópsia do fracasso. Se você não aprender a fazer autópsia do fracasso, o ciclo vai continuar. Você vai trocar o João pelo Pedro, mas o Pedro é igual ao João. Depois eu escrevi A Difícil Decisão do Recomeço. Decidir é muito difícil.
mas não decidir é pior. Aqui, baseado na história de Naamã, eu vou confrontar você, ou você fica com a sua farda cheia de emblemas, leproso, ou você não tem mais que se importar com o que os outros pensam e decide para aquilo que importa. Decidir custa muito, mas não decidir custa tudo. Na pandemia eu escrevi Quando Deus Demora. Eu falo da sala de espera. Para nós, esperar causa ansiedade, mas a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. E aí, quem está errado? Então aqui eu falo sobre a sala da espera, como esperar e não morrer, ok? E por fim, o último, eu escrevi: se custa a sua paz, é muito caro. Aqui, como um rolo compressor, eu te ensino biblicamente a passar por cima de qualquer coisa que rouba a sua paz. Sem paz você não pensa direito, sem paz você é vulnerável, sem paz você está perdido. Então você não pode perder sua paz, tá bom? Eu quero entregar esses livros ao meu, a partir de hoje, amigo, pastor Eduardo. Quero que você aplaude ao Senhor. Esse aqui é um presente. Deus abençoe. Vocês têm um privilégio de ter um pastor como o pastor Eduardo. Com os poucos minutos que eu tive com ele, eu vi a paixão que ele tem por Deus, por essa casa. Nos conversando, nós nos identificamos em alguns pontos. Eu não sou um pregador que rodo igrejas. Eu disse para ele: eu sou um pastor de igreja. Eu não vivo de pregações. Eu sou um pastor de igreja. Inclusive, meu voo para voltar para São Paulo hoje é 4 da manhã, porque 10 da manhã eu estou na igreja. Eu não saio da igreja de quinta nem de domingo. E eu orei a Deus por esse dia. Eu orei a Deus porque eu não vim aqui apenas para liberar uma palavra. Não que liberar uma palavra seja pouco, mas eu sei que se não fosse eu, seria outro, e Deus falaria do mesmo jeito. E eu só não quero atrapalhar, sabe? Porque qualquer outro aqui pregaria o recado de Deus. Então a minha função aqui não é trazer algo incrível, porque algo incrível teria quem quer que seja. A minha função aqui é não atrapalhar o que Deus tem para você. Então eu vou ser sucinto, mas eu cheguei aqui hoje e Deus falou para mim uma palavra quando eu entrei na sala: mudança. É um tempo de mudança. Agora, mudar não é fácil. Mudar é doloroso, porque só muda aquele que reconhece que não é bom. Só muda aquele que tem humildade. Arrogantes não mudam, presunçosos não mudam, soberbos não mudam, humildes mudam. Porque se eu vou mudar, é porque eu reconheço que algo na minha versão não está bom. E Deus manda dizer: hoje inicia-se um tempo de mudança. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias 4, nós vamos ler do 4 ao 6. Trago um abraço da minha esposa, Carla, da minha bebê, 7 aninhos, a Juju, a Júlia, e de toda a minha comunidade. Sou pastor da Líder Igreja, lá em São Paulo, e é uma alegria poder estar com vocês aqui. Malaquias 4:4 diz assim: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Curve sua cabeça. Senhor, nós só queremos a tua voz. A tua voz muda tudo, a tua voz transforma a minha alma, a tua voz embriaga o meu ser, a tua voz me dá direção. Fala conosco em nome de Jesus. Nós temos que amadurecer. Nós não precisamos de fé,
para crer em Deus. Crer em Deus é a nossa obrigação. Nós precisamos de fé para conhecer a Deus. Vocês estão estrategicamente plantados nessa cidade. Eu creio num governo de Deus para esse lugar. Não precisa de muitos estudos e nem conhecer muito a história para perceber que há uma nuvem de glória nesse tabernáculo. Não precisa ser nenhum grande homem que tem intimidade com Deus para perceber que Deus tem pressa em acelerar o que está fazendo aqui. Agora nós temos que prestar atenção nesse texto. Essas são as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. E eu aprendi que as últimas palavras são palavras muito importantes. Deus está prestes a entrar num período de 400 anos de silêncio. E antes de entrar nos 400 anos de silêncio, Ele diz isso aqui. A palavra está dizendo abertamente: haverá um tempo de conciliação. Haverá um tempo que eu vou trazer os pais para junto dos filhos e os filhos para juntos dos pais. Mas escutem, lembrem-se de Moisés e esperem por Elias. Essas são as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento. Lembrem-se de Moisés, esperem por Elias. Moisés foi o grande libertador de Israel, um homem improvável, que quando Deus o chamou, já tinha 80 anos, e tinha na sua capivara, na sua ficha corrida, um assassinato, e agora estava já há 40 anos pastoreando. Mas ele vê um arbusto pegando fogo no deserto, e de repente o fogo não consome o arbusto. Deus o chama, e você conhece a história. Deus dá todas as provas que poderia dar a alguém de que é com ele. A vara se transforma, o cajado se transforma numa cobra, ele coloca a mão dentro da roupa, a mão se torna leprosa. Ele pergunta para Deus: e se disserem quem me mandou, eu diga que o eu sou o que enviou. E foi de Moisés que houve a maior libertação de todos os tempos, e de Moisés nasceu a lei. O Pentateuco na sua Bíblia, os 5 primeiros livros da sua Bíblia, escritos por Moisés, e nele consta a lei, a ordem, raízes. Um povo que estava completamente escravo, completamente doente. Deus usa Moisés para trazer fundamentos, para fazê-los crescer para baixo, para fazê-los entender que agora não é o jeito que eu acho, o que eu penso. O reino de Deus não é bagunçado. O reino de Deus não é a sua opinião. De Gênesis a Apocalipse não tem nenhuma pergunta de Deus: o que você acha? É o que eu acho. É por isso que está a palavra. E agora Deus está olhando para um povo que ele vai entrar em silêncio, e ele está dizendo: lembrem-se de Moisés, lembrem-se das raízes. Vocês querem um avivamento? Vocês querem algo poderoso? Lembrem-se de Moisés, lembrem-se da minha palavra, lembre dos fundamentos, lembre das raízes. Mas esperem por Elias. Quem é Elias? Elias é o homem que sozinho enfrentou 450 profetas de Baal. É o homem que sozinho orou e disse Deus, para que esse povo saiba que a Deus em Israel manda fogo. Elias não é a lei. Elias não é a profundidade. Elias é o movimento. Elias é o fogo. Elias é o avivamento. Elias é o sobrenatural. Elias é a bola de fogo descendo sobre o Carmelo, lambendo a água, lambendo o holocausto, queimando tudo. E Deus está dizendo: vocês querem uma conversão? Vocês querem chegar a um tempo de tudo aquilo que está arruinado voltar a ter estrutura? Vocês querem surpreender? Vocês querem ter um avivamento como nunca antes foi visto? Lembrem-se de Moisés, esperem por Elias. Vocês querem uma mudança como nunca antes foi vista? Lembrem-se de Moisés, esperem por Elias. Por que os dois? Eu me lembro da parábola do filho pródigo. Lembram de Lucas 15? Jesus conta uma parábola. Isso me ilustra muito esse texto, porque na parábola conta a história de 2 filhos. O filho mais novo
ficou cheio de anseios, desejos, conquistar o mundo, fluir, avançar, e ele pede para o pai: me dê a minha parte da herança, porque eu quero voar, eu quero conquistar o mundo, eu quero sair de casa, eu não quero estar preso, eu gosto de movimento, eu gosto de agitação. E ele pega a parte da herança dele e vai embora, e a Bíblia diz que ele se arrebenta, ele gasta tudo, toda a sua energia, todo o seu dinheiro, tudo que ele tinha, e vai parar num chiqueiro comendo lavagem de porco. O filho mais novo simboliza a velocidade, a energia, o movimento. O filho mais novo simboliza a vitalidade, a vontade de desbravar, a vontade de conquistar coisas novas, a curiosidade. E o filho mais velho? O filho mais velho é aquele que nunca desagradou o pai, é aquele que tem as regras e o regulamento debaixo do braço. Ele nunca saiu de casa, ele nunca abandonou o pai, ele sempre fez tudo o que tinha que fazer, extremamente criterioso, extremamente legalista, extremamente raiz. Mas quando o filho mais novo volta para casa, depois de se afundar no chiqueiro, ele revela-se como alguém que não consegue ser flexível. Ele olha para o pai e diz: não, pai, eu não aceito que ele volte, eu estou aqui, eu fiz tudo o que tinha para fazer, eu te obedeço, eu sou honesto, eu sou fiel, e eu não consigo aceitar o meu irmão que foi morar num chiqueiro voltar, até porque essa festa que o senhor vai bancar para ele é com dinheiro da minha parte da herança, porque a dele ele já torrou tudo. O filho mais novo é o vento, o filho mais velho é a raiz. E na parábola nos ensina que os dois se arrebentaram, os dois. O que Deus está falando é que não existe avivamento e transformação só com Moisés, e não existe avivamento e transformação só com Elias. Alguns se orgulham de ser apenas Moisés. Eu sou um crente Bíblia, maravilhoso. Eu levanto, eu oro, eu não falto no culto, eu cumpro as minhas escalas, o pastor pode contar comigo, eu sou extremamente fiel, meu dízimo, minha oferta, mas é um cara extremamente sistemático, não consegue lidar com o novo, não consegue lidar com o flexível, qualquer mudança lhe assusta, qualquer mudança de cor de parede, de qualquer coisa, é extremamente sistemático. Trabalhoso lidar com os Moisés, só Moisés, são extremamente criteriosos. Eu não estou dizendo que é ruim ser Moisés, mas a Bíblia não diz só para você lembrar de Moisés, ela diz para você esperar por Elias. E eu posso ser um Moisés, onde eu estou o tempo todo buscando a Deus, fazendo minhas orações, mas morto, sem avivamento, sem poder, sem unção, porque eu tenho que lembrar de Moisés, mas eu tenho que esperar por Elias. E talvez esse seja o grande problema da igreja no Brasil: ou somos totalmente Elias, ou somos totalmente Moisés. O contrário do Moisés é o Elias, uma geração que quer o fogo. Não temos nenhuma dificuldade para falar em línguas, não temos nenhuma dificuldade para gritar e falar oi e dizer avivamento. Amamos vigílias, amamos o monte, amamos o poder, amamos a unção, amamos o fogo, mas não temos nada de Moisés. Não temos Bíblia, não temos santidade, não temos seriedade, tudo na base do movimento, na base do vamos lá, vamos criar, vamos fazer, mas não tem raiz, não tem solidez, não tem profundidade. A verdade é que não é para ser Elias, não é para ser Moisés. A verdade é: lembrem-se de Moisés, esperem por Elias. O crescimento não vem de um extremo, o crescimento vem de um equilíbrio. O crescimento não vem de um gosto pessoal, eu sou mais avivado e você é mais conservador. O crescimento não vem de gosto e preferência. Deus está dizendo: se você quiser sobreviver o meu tempo de silêncio, se você quiser sobreviver os vales que estão para vir, você precisa ter raiz profunda. Você tem que lembrar de onde eu te tirei, você tem que lembrar do teu dia do batismo, você tem que lembrar que eu te tirei das drogas, você tem que lembrar que você não valia nada e eu tirei você de lá, você tem que lembrar que você estava quebrado, você tem que lembrar que você pensava errado, você conheceu a minha palavra
te libertou, você conheceu a minha palavra te resgatou. Eu coloquei visão em você, eu coloquei persistência em você, eu coloquei vida em você. Você chegou aqui torto e eu te endireitei, mas não é só isso. Encha-se da minha palavra, cresça para baixo, mas seja flexível, porque o vento sopra para onde quer, o vento sopra como quer. Não é porque você leu a minha palavra que você sabe tudo, não é porque você conhece meia dúzia de versículos que você é um grande homem de Deus, não é porque você sentou na faculdade e fez teologia que você domina o meu reino. Não, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Lembra de onde eu te tirei, mas espera por Elias, espera porque o vento virá, espera porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e aquilo que a mente humana não imaginou, o crescimento da mudança. É por isso que alguns não largam a cachaça, é por isso que alguns não largam o adultério, é por isso que alguns não largam a mentira, porque eu sou um, eu sou outro. Esses dias um amigo veio falar comigo: pastor, eu estou numa casa de recuperação. Ele se afundou no vício e foi. Eu disse para ele, com todo respeito, eu não sou alguém que bota muita fé em casa de recuperação, mesmo sabendo que eles fazem um trabalho incrível, porque a casa de recuperação é uma bolha. Você acorda, tem louvor no café da manhã. Você vai almoçar, tem almoço, louvor no almoço. Você vai jantar, tem louvores. Você vai em qualquer lugar, as pessoas estão pregando. Isso não é vida real, é maravilhoso. Você fica um ano ali, você sai limpo, mas você não foi testado. Ali não tem cheiro, não tem biqueira, ali não tem traficante, ali não tem alguém desafiando você emocionalmente, e você tomado de raiva, a sua mente dizendo: você não tem direito de fumar, porque olha como falaram com você. Você tem direito de cheirar, porque olha como falaram com você. Nós precisamos pensar em como estamos sendo construídos, o que nos move. Nós precisamos entender que nós estamos engordando de tanto conhecimento. Nós não precisamos de mais palavras, é importante ouvir, mas nós já ouvimos palavras o suficiente. Nós já ouvimos canções o suficiente. E as pessoas, elas já conhecem nossas palavras, nossas músicas. O que elas querem ver é transformação na nossa vida. É aquele que trabalha na mesa do lado dizer o seguinte: eu sei que você vai para a igreja, mas a sua vida é diferente. Não é apenas soltar o louvor no alto-falante do computador, mas é a pessoa dizer: você ganha o mesmo salário que eu, você mora no mesmo bairro que eu, mas você tem um cheiro diferente. Eu não consigo entender por que você é diferente. Meu irmão, não é panfleto que traz pessoa para a igreja, não é postagem no Instagram que traz pessoa para a igreja. O que traz pessoa para a igreja é quando eu vejo alguém igual a mim, mesma região, mesmo salário, mesma situação familiar, mas que lembra de Moisés. Espera por Elias. Lembra de Moisés, espera por Elias. Agora eu fiquei pensando, pastor, por que não era para esperar por Eliseu? Eliseu foi 2 vezes mais usado que Elias. Eliseu recebeu porção dobrada. Lembra dele? Quando Elias é levado ao céu, Elias diz para Eliseu: o que você quer? Ele fala: eu quero porção dobrada. Então fica olhando aí, porque a hora que a capa cair você pega. Mas eu entendo porque que Deus diz nas últimas palavras dele no Antigo Testamento: lembra de Moisés, lembra da lei, mas espera por Elias. Está aqui a resposta, 2 Reis capítulo 13, versículo 20. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. E certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram que de repente uma dessas tropas, e então jogaram o corpo do homem onde? No túmulo de Eliseu, e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. A Bíblia está dizendo: Eliseu morreu, e alguém foi jogado no
túmulo dele e reviveu. Elias, quando termina seus dias, ele pega a unção que Deus derramou sobre ele, e ele deixa o seu sucessor 2 vezes com mais unção do que o que ele recebeu. Eliseu pega a porção dobrada que recebeu e leva para o túmulo. Eu não quero que o meu túmulo encha alguém de unção. A unção que Deus derramou para você aqui no céu não vale nada. O poder que Deus está te dando aqui nessa terra, se você não usar nessa terra, no céu não vai servir para nada. Porque você está guardando unção. Eu não quero ninguém no meu velório dizendo: pastor Diego morreu, o que será de nós agora? A igreja vai fechar ou não? Meu Deus, pastor Diego morreu, eu já estou com saudade das pregações dele, eu já estou com saudade de como ele orava. Não, misericórdia. Eu quero as pessoas do meu velório olhando que bênção que o pastor Diego foi. Mas pastor, vá em paz, porque nós vamos fazer 2 vezes mais tudo que o senhor fez. Nós vamos pregar 2 vezes mais, nós vamos agir 2 vezes mais. Eu quero declarar uma coisa: você não pode enterrar aquilo que Deus derramou sobre você. Você tem que parar com esse mimimi, você tem que parar com esse biquinho, você tem que parar de ficar ofendido o tempo todo. O tempo está passando, você está envelhecendo, você não percebeu, mas teu corpo não é mais o mesmo, e você não pode levar para a sepultura. Meus filhos vão ser melhores do que eu, minha neta vai ser melhor que os meus filhos, meus bisnetos vão ser melhor que a minha neta. Oh meu Deus do céu, eu não vou ver minha casa piorando, eu não vou ver meus filhos chorando na beira do caixão, dizendo: ai de mim, o que vai ser de nós agora? Eu vou ver meus filhos dizendo: papai, agora vai ser 2 vezes mais, em nome de Jesus. Não é espera por Eliseu. Eu não vou levar para o túmulo, eu não vou levar unção para o túmulo, eu não vou levar poder para o túmulo, eu não vou levar adoração para o túmulo, eu não vou levar vida para o túmulo, eu não vou levar pregação. Eu vou gastar, eu vou gastar, eu vou gastar fogo, eu vou gastar fogo, eu vou gastar poder, eu vou gastar unção, eu vou pregar até extasiar, eu vou cantar até não aguentar mais, eu vou falar do amor de Deus até não sobrar mais nada, mais nada. Isso é impartir, é dar tudo, é dar tudo. Eliseu leva para a sepultura, Elias solta a capa, Eliseu diz: é meu, quem quiser cai no túmulo. Elias diz: não, é a capa. Transforme territórios. Levanta a mão para cá. Vocês vão transformar Goiânia, vocês vão transformar Goiânia, vocês vão transformar Goiânia, vocês vão transformar Goiânia. Novos territórios, Deus vai transformar essa cidade. Eliseu foi para o túmulo, mas não é espera por Eliseu, é espera por aquele que derrama a capa. Não leve para a sepultura o que ele derramou em você, não leve para a sepultura o que ele derramou em você, não leve para a sepultura, não leve. A unção é para transformar a terra, a unção é para transformar a terra, a unção é para transformar a terra. E a unção você pode gastar. Você sabe que o diabo não lê sua mente, o diabo não lê sua mente, mas o diabo vê sua atitude. É por isso que de Gênesis a Apocalipse não tem nenhum versículo dizendo: combine o que você sente com o que você tem que fazer. Adoração não tem a ver com vontade. Você acha que toda vez que eu prego eu tenho vontade? Você acha que toda vez que eu vou para o culto eu tenho vontade? Você acha que toda vez que eu levanto a minha mão para adorar a Deus eu estou super feliz? Não, mas eu não preciso estar feliz para adorar. Deus nunca disse que eu deveria estar feliz para adorar. Ele simplesmente disse: adore, adore. Vai entrar na minha presença, entre com ações de graça. Vai entrar na minha presença, entre com uma cabeça transformada. Porque ainda que você não sinta, eu sou Deus. Ainda que você não perceba, eu sou Deus. Quando foi que você quis combinar o que sente com o que tem que fazer? Tem dia que você não sente nada, mas a emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. Emoção é igual diarreia, vem forte e passa logo. Você tem que aprender uma coisa:
O reino de Deus é Deus quando você está no vale, quando você está na montanha. Então Ele está falando: você quer crescer? Se você for só Elias, quando nada der certo você vai desanimar. Se você for só rajada de língua estranha, tem dia que não dá para estar rajada, você está tão abalado que você não tem nem palavra. Mas aí você lembra de Moisés, lembra que eu te tirei da cachaça, lembra que eu te tirei do mundo, lembra que eu te tirei das drogas, lembra que eu restaurei tua família. Mas tem dia que só lembrar de Moisés não basta, tem dia que só lembrar de Moisés não basta, meu coração esfriou. Então você espera por Elias, aí você espera por Elias. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas eu vejo uma nuvem de glória descendo aqui, eu vejo uma nuvem de glória descendo aqui, eu vejo uma nuvem de glória. Deus tem visto o seu esforço, Deus tem visto sua dedicação, Deus tem visto que você tem buscado a Ele, e Ele manda eu te dizer: eu tenho dunamis para a sua vida hoje. Não é para sepultura, não é para o medo, não é para a angústia, não é para a depressão, é para a vida. Olha para mim aqui. Deus me mostra muitas pessoas aqui dizendo: pastor, eu vou ter uma vida cristã escondida. Não é porque tem meia dúzia de idiotas aí fora usando o nome de Deus em vão que Deus deixou de ser Deus. Não é porque tem alguns brincando com o evangelho, brincando de ser crentes, manipulando a palavra para seus próprios interesses, que o reino de Deus fracassou. Você não pode olhar para os maus exemplos e dizer: para mim o reino de Deus acabou. Você não pode olhar para os maus exemplos e dizer: eu não acredito mais na obra de Deus. Você não pode olhar para os idiotas que estão aí fora, muitas vezes brincando com o evangelho, e você dizer: eu não creio mais que Deus vai me usar. E você diz: eu vou para a igreja cumprir minha tabela, e vou fazer meus cultos, e vou viver uma vida cristã muito medíocre, mediana. Mas Deus me trouxe de São Paulo para cá para dizer: os meus planos para você não são esses. Eu ainda não acabei com o que tenho para fazer na sua vida. Eu ainda não acabei, o teu lar ainda não é um lar que eu quero, a tua casa ainda não é a casa que eu quero. Lembra da raiz, espera pelo avivamento. Lembra da raiz, espera pelo novo. Impacte, transforme, transforme. Esses dias eu estava orando a Deus, porque a rotina tomou conta de mim. A rotina, muita coisa para fazer. E eu fui até Deus e disse: estou cansado, Senhor. E eu percebi que eu estava muito Moisés. Eu estava me orgulhando de fazer tudo que eu tinha para fazer. Aí Deus falou: dobra o joelho. Não para de pegar a Bíblia para tirar sermão. Pega a Bíblia para conversar comigo. Você só pega a Bíblia para querer tirar mensagem. Você só pega a Bíblia para querer fazer pregação. Pega a Bíblia, sem interesse de anotar nada, sem interesse de criar sermão. Pega a Bíblia, põe um louvor no rádio, deita lá, deita. Porque você tem que lembrar de Moisés, mas você não pode esquecer que eu te mandei esperar por Elias. O vento me tomou, irmão, a glória de Deus me pegou. Eu comecei a falar em mistérios como há muito tempo eu não falava. Deus trocou minha língua estranha. Eu comecei a falar numa língua diferente da que eu falava há muitos anos. Coisas que estavam na minha cabeça que era só problema, só problema. E eu falava: eu tenho que conversar com fulano, eu tenho que falar com cicrano, meu Deus. De repente tudo aquilo que era um problema se converteu numa bênção. Agora que privilégio eu tenho de servir, e que privilégio eu tenho de ser um pastor. Aquilo que era um peso começou a se tornar em algo leve e tranquilo, porque a lei me protege na tempestade, a lei me protege. A Bíblia diz que a casa fundamentada sobre a rocha, quando os ventos vêm, ela não cai, mas o fogo incendeia a paixão no meu interior. E tem dias que só a paixão para ficar em pé, tem dias que só a paixão. Lembra quando você estava apaixonado pela tua esposa, que na época era namorada? Lembra quando você estava apaixonado por algo? Tua mãe falava: só vai ver se lavar quintal. Você lavava o quintal do dia para a noite. Só vai ver a namorada se lavar louça. Você não pensava 3 vezes, lavava a
louça o que ela mandava, porque a paixão não cansa, a paixão não desanima, a paixão não faz você olhar para trás, a paixão não faz, eu não sei para que eu estou pregando, não era nem essa mensagem que eu ia trazer aqui hoje, mas Deus está dizendo, você está pedindo um crescimento, mas você está escolhendo Elias, ou você está escolhendo Moisés, e não tem um ou outro, são os dois. Lembra da lei, lembra da palavra, mas espera pelo novo. Eu não sei se você se lembra, mas no domingo da ressurreição, as mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. Lembra disso? Maria está chegando e quando ela vê a pedra removida, ela fica assustada e Deus quebra o ritmo dela e ela sai correndo. E quando ela sai correndo, ela encontra dois discípulos. Ela encontra Pedro e João. E ela vai esbaforida e diz: ei, que foi, mulher? Estava esbaforida. Aconteceu uma tragédia. O que aconteceu? Uma tragédia. O que foi? Roubaram o corpo de Jesus. Eu estava indo lá perfumá-lo. Eu amo. Ainda morto eu amo, mas nem corpo tem mais. Pedro e João ouvem. E Deus também quebra o ritmo deles. E eles começam a correr. Só que aqui é uma diferença. Pedro é um quarentão. Pedro tem 46, 47 anos. E João é um adolescente. João tem de 16 a 17 anos. E você pode colocar um quarentão para correr ao lado de um garoto de 17. A Bíblia diz que eles começam a correr em direção ao túmulo. Mas Pedro, muito mais velho, não consegue acompanhar o ritmo de João. E a Bíblia diz que João chega primeiro. João chega primeiro. Ele é jovem, ele tem as pernas fortes. Ele simboliza o vento, ele simboliza a velocidade, ele simboliza a agilidade. Só que quando João chega e Pedro ainda está longe, a Bíblia diz que João não tem coragem de entrar. Ele não tem coragem de entrar. Então ele está no túmulo primeiro, mas ele fica na porta e ele está esperando o tiozão Pedro vir com a língua para fora correndo. Pedro não tem a velocidade de João, mas ele tem algo muito precioso. E Pedro chega, e quando Pedro chega, João está na porta. Pedro com a língua para fora vai dizer: você não entrou? Não, não entrei. E quando Pedro entra, ele entra sozinho. E quando Pedro entra naquela cena de crime, onde todo mundo está dizendo, Maria disse, roubaram, Pedro começa a analisar aquela cena do crime, e ele vê uma pista que Jesus deixou. Se alguém roubasse um corpo, ninguém ia fazer o que estava ali dentro. A pista ali era muito forte. A Bíblia diz que o lenço que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Ninguém roubaria um corpo e deixaria um lenço dobrado. Só deixa um lenço dobrado quem tem tranquilidade do que está fazendo. Só deixa um lenço dobrado quem sabe que tem controle, e aquilo não é uma bagunça, é uma organização. Pedro entra, e quando Pedro vê o lenço dobrado, deve ter dado um sorriso de canto de orelha a orelha, dizendo: não roubaram o corpo coisa nenhuma. Esse lenço quem dobrou foi ele mesmo, ele está vivo. E quando ele diz ele está vivo, ele chama João e diz: vem, João. E a Bíblia diz que João entrou e creu. Pedro simboliza a experiência, Pedro simboliza as raízes. Pedro não é veloz, ele é lento, assim como Moisés. E algumas vezes a gente não pode desprezar as nossas experiências, a nossa vivência. Nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou, esquecer as batalhas da vida. Muitas vezes aqueles que são muito experientes não são tão rápidos, porque a experiência demais os torna medrosos, e a gente fica muito sistemático. E João, a velocidade, mas a velocidade não tem raciocínio. A velocidade quer fazer muitas coisas, mas não pensa no que está fazendo. Veja, eu não sei para que eu estou pregando. De novo, Deus manda dizer. Mas seja Moisés ou Pedro, seja Moisés ou Elias, seja Pedro ou João, seja o filho mais novo ou o filho mais velho da parábola, nós não podemos viver uma vida de extremos. Essa igreja não vai crescer nos extremos. Essa igreja não vai viver nem só de Elias e nem só de Moisés, mas é uma lembrança constante do começo. É uma lembrança constante do que Deus fez por vocês ao longo desse ano.
é uma lembrança constante de cada batalha, de cada luta, de cada emblema, de cada vez que era para dar errado e Deus trouxe à existência o que não tinha, de cada pessoa que não quis ficar. É uma lembrança constante do sustento, da provisão, de quando não tinha nenhum recurso e Deus foi lá e disse: vai lá que eu vou garantir. É uma lembrança para que a gente nunca esqueça que nós não somos uma modinha, que vocês não são uma igrejinha qualquer, que vocês não são, talvez alguns digam, é mais uma que começa e termina. Não, eu não vou ser mais uma, porque eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei o que Ele me disse quando Ele começou, eu sei o que Ele me disse. Eu sei, eu não estou aqui porque eu gosto, eu não estou aqui porque é legal, eu não estou aqui porque o painel de LED, a luz, não, eu estou aqui porque é da palavra, eu estou aqui porque eu preciso, eu estou aqui porque eu me alimento, eu estou aqui porque sem Jesus eu não vivo, eu estou aqui porque sem Ele eu caio. Eu me lembro, mas eu espero por Elias. A cada culto tem algo novo, a cada culto uma unção nova, a cada culto um poder novo. A gente não cai na rotina, a gente não se acostuma com nada. A cada culto é uma surpresa. Eu tenho frio na barriga, eu tenho calafrio nas pernas, porque cada culto é um grande culto. Ei, prepare-se para a mudança, lembre-se de Moisés, espere por Elias. Fogo, 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 fogo para queimar a dor, fogo, fogo, fogo para queimar o desânimo, fogo, fogo para queimar a incredulidade, fogo, fogo para queimar doenças, fogo, fogo para queimar depressão, fogo, fogo para queimar desânimo, fogo, fogo para queimar discórdia, fogo, fogo para queimar passado, fogo, 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 fogo para queimar medo, fogo, fogo para queimar filhos que estão indo para as drogas e trazê-los para a casa do pai, fogo para pregar em ambientes dominados pelo diabo, fogo para entrar naquele hospital e dizer para o médico: a última palavra vem do Senhor. Fogo para entrar nessa empresa e dizer: pessoal, levanta a cabeça que não vai ter falência aqui não, aqui nós vamos dobrar o faturamento esse ano. Fogo, 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 fogo para olhar para os irmãos e falar: não vem falar mal da minha igreja não, não vem falar mal do meu pastor não, porque se falar é fogo, fogo, fogo. Eu não tenho tempo, é fogo. Eu estou esperando avivamento, eu estou esperando. Eu não acordo para morrer, eu acordo para viver. Eu não acordo para quebrar, eu acordo para voar. Eu não acordo para ser envergonhado, e eu com Deus sou maioria. Fogo, fogo, levanta a mão para cá. Fogo, 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 fogo na tua boca, fogo nas tuas mãos, fogo no teu coração, fogo na tua alma. Você vai pregar melhor, você vai cantar melhor, você vai ouvir melhor. As tuas melhores mensagens não vieram, os teus melhores louvores não foram cantados, os melhores cultos dessa igreja ainda não vieram. Fogo, os melhores voluntários vão começar ainda, é só o começo. Espera por Elias, espera por Elias. Dá uma rajada de língua estranha aí, meu irmão. Fogo, 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 fogo do alto da cabeça, planta dos pés. Fogo, fogo, fogo que incendeia, fogo que queima o pecado, fogo que queima a dor, fogo que queima o mal, fogo que queima a paralisia, fogo que liberta, fogo que quebra a cadeia, fogo que liberta a alma, fogo que liberta o espírito. Eu sou do fogo, eu sou do fogo, eu sou do fogo, eu sou do fogo. Eu amo fogo, eu quero fogo, eu espero pelo fogo. Receba, receba, receba. Do alto da cabeça, planta dos pés. Fogo, fogo, fogo. Mas quando o fogo não queimar, mas quando a tempestade chegar, mas quando a chuva fizer a chama ficar pequena, mas quando o vento soprar e a labareda murchar, você não vai correr para cachaça, você não vai correr para adultério, você não vai correr para o jogo, você vai lembrar de Moisés. Quando nada funcionar,
Tem dia que não tem vontade de gritar, tem dia que eu não tenho vontade de falar em línguas, mas eu vou lembrar de Moisés, eu vou trazer à memória o que me dá esperança, eu vou trazer à memória. Ele me tirou do lago de enxofre, Ele me tirou do chiqueiro. Oh, Espírito, 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 eu não vou levar para a sepultura, eu não vou levar para a sepultura, eu não vou levar para a sepultura. Eu vou manifestar, eu não vou levar para a sepultura, eu não vou levar para a sepultura, eu não vou levar para a sepultura, eu vou manifestar, eu não vou levar para a sepultura, eu não vou levar para a sepultura, eu não vou levar para a sepultura, eu vou manifestar, eu não vou levar para a sepultura, eu não vou levar, eu não vou levar para a sepultura, eu vou gastar tudo, eu vou gastar tudo, eu vou gastar. Goiânia, que se prepare. Oh, vamos colocar em pé, meus irmãos. Se coloque em pé, por favor. A minha vida inteira eu passei dentro de uma igreja. A minha mãe era leprosa. A minha mãe viveu 12 anos dentro de um leprosário. Quando ela se casou com meu pai, os médicos se revoltaram. Eu tive que nascer numa cidade vizinha, porque em São Paulo não aceitaram fazer o parto dela. Eu nasci de 10 meses, graças a uma enfermeira de um posto de saúde, porque minha mãe foi no hospital 5 vezes, dizendo: já deu tempo, já deu tempo. E eles falaram: volte, não é o tempo. E ela disse: mas eu, não é. A minha vida tinha tudo para ser uma vida igual, comum. Mas eu aprendi que eu sou o que Deus diz que eu sou. Você precisa lembrar da palavra. Você não pode deixar as pessoas terem tanto poder na sua vida. Veja, esse celular aqui nas minhas mãos, se ele der um problema, dependendo do problema eu posso resolver. Dependendo do problema eu posso perguntar para algum jovem aí: você pode me ajudar a destravar um aplicativo? Mas se o problema for muito grave, eu tenho que ir no fabricante. Eu não posso gastar meu dinheiro com coisas que só Deus resolve. Você sabe que algumas vezes as pessoas que tentam nos ajudar mais nos atrapalham do que nos ajudam? Tem coisas que só Deus faz. E Ele está dizendo: eu vou ficar 400 anos em silêncio. Vocês querem sobreviver esse tempo? Lembrem das leis, mas esperem pelo avivamento. Lembrem de Moisés, esperem por Elias. Feche os seus olhos. Espírito, Espírito que desce como fogo. Espírito, fala comigo, Jesus. Repita bem alto: Jesus, eu preciso de Ti, Senhor. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu preciso lembrar de Moisés, e eu preciso esperar por Elias. Eu navegarei no oceano do
Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Canta com a alma, canta com o Espírito. Eu navegarei ao Deus da minha vida, Oh! que me compreendeu Sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Levanta suas duas mãos o mais alto que você puder. Chama Ele. Espírito, Espírito, Chame. que desce como fogo, Uriandeleme canta labafá. vem com em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito. Espírito, Espírito, Oh! que desce como fogo, Uriandeleme canta eleme sai. vem com em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito. Espírito, Desce. Oh! que desce como fogo. Se você quiser parar de cantar, pode começar a buscar Deus só mais um pouquinho. Algo vai descer sobre você nesta noite, algo maior, algo maior. Uma mudança de dentro para fora. Deus te toma. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Enquanto os instrumentos tocam, comece a beber do rio de Deus. Enquanto os instrumentos tocam, levanta a tua voz. Enquanto os instrumentos tocam, tenha teu momento com Ele. Enquanto os instrumentos tocam, deixe que a glória venha, deixe que o poder venha, deixe que a unção venha. Do alto da cabeça, planta dos pés, receba poder, poder, poder. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus está derramando dons, Deus está derramando dons, Deus está derramando dons, Deus está potencializando chamados, Deus está derramando óleo fresco. Cura doenças, papai, cura doenças, cura enfermidades, cura depressão, cura ansiedade, cura, fogo. Que você nunca esqueça disso. Essa foi uma das palavras mais simples que Deus me deu, mas uma das mais lindas para minha alma. Tudo que eu falei aqui para você lembrar de duas coisas só. Lembra de Moisés e espera por Elias. Lembra de onde ele te tirou e acorde todos os dias esperando mais de Deus, e você nunca mais será o mesmo. Foi um privilégio estar com vocês aqui hoje. Pastor Eduardo querido, uma honra. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos renove, que o Senhor vos enche.
Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Olha para mim um instante. Nós vamos orar pelos pastores de vocês. O progresso, o nosso progresso, e vocês estão progredindo, traz o diabo para o quintal. O nosso progresso aumenta as resistências. Não será um tempo de facilidade. Paulo diz a Timóteo: aquele que me serve a Deus piedosamente, será perseguido, mas Deus os prova no fogo. Não tenham medo, porque os troféus estão programados no céu. Vocês não são mais uma igreja em Goiânia. Então tapem os ouvidos, porque eles não sabem o que Deus plantou aqui. Eles não conseguem entender, então eles vão falar o que acham. Mas vocês sabem o que Deus colocou aqui. Vocês sabem que não é mais uma igreja. Vocês sabem que não é mais uma porta. Não é só uma igreja bem localizada. Há algo aqui dentro que Goiânia ainda não tem. Cada igreja local cumpre um papel na sua cidade. E o que vocês carregam, Goiânia ainda não tem. Mas lembrem-se de Moisés, e todos os dias esperem por Elias. Daqui a um ano, tirem fotos de tudo que vocês estão vendo aqui. Tirem fotos de tudo que vocês estão vendo aqui. Tudo. Daqui a um ano, nada será parecido, não é nem igual, parecido com o que vocês estão vendo aqui hoje. Daqui a um ano. Mas vocês não são um movimento. Movimentos passam. Vocês são a noiva de Cristo aqui em Goiânia. Eu quero que você levante sua mão para cá. Nós vamos orar pelos seus pastores, pastor Eduardo, pastor Jordana. Nós vamos orar por eles. Levante as mãos para cá. Eu queria convidar todo o corpo pastoral da igreja para ficar-se em volta dos pastores aqui, todos os pastores desta igreja. Vocês vão, todos os pastores, subam aqui. Abaxarabacá, orabaxuri andarai andarabacá. Quando Joquebede põe Moisés no Nilo, o diabo dizia: eu vou afogar essa criança, 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 eu vou afogar essa criança. Mas Joquebede falou: não vai afogar, eu vou passar betume. Não vai, Deus guiou aquele cesto. Tem muita gente dizendo: não vai ter fôlego, não vai ter fôlego, não vai ter fôlego, não vai ter fôlego. Vai passar, é só um tempo, é só uma moda, é só uma empolgação. Não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar. Não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar. Eu vejo portas abertas, não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar. Não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar, não vai afogar. Eu declaro vida, eu declaro renovo, eu declaro proteção, eu declaro vida, eu declaro porta aberta, eu declaro renovo, eu declaro visão, eu declaro criatividade, eu declaro prosperidade, eu declaro almas. Sopra, vida. Oh, xarabafadarabacantarabace, lebeco sorobocotoro, rabacharabafa.
Lebe cante, turi face, tiribi cotorobosso, tiri terebe. Deus manda dizer: arrume, 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 prepare, dimissuri. Você nunca vai ter o suficiente. Você nunca vai ter apoio suficiente. Você nunca vai ter recurso suficiente. Porque o que te dei glorifica a mim. Olharão para você e não entenderão. Olharão para você e a matemática não vai bater. Pode colocar na lousa, não vai bater. A conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. E você, quando perguntarem, você vai dizer: eu não sei explicar, eu só sei que Deus mandou e eu fiz. Deus manda eu te dizer: seja ousado, filha, seja ousado, filho, porque você vai confundir. Você vai confundir. Você vai confundir. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que é a ovelha dessa igreja, levanta as mãos. Fala comigo: eu não vou ser nunca um problema para essa igreja. Eu sou a solução. Deus, eu nunca serei pedra de tropeço para o que o Senhor vai fazer aqui. Eu serei bênção. E eu declaro: se houver pedra de tropeço, pode ir embora, porque nós não temos tempo para tropeçar. Nós vamos começar a correr ainda mais. Aplauda Jesus. Deus falou no meu coração no domingo passado, para que a gente se despedisse de um tempo. Quantos estavam aqui domingo passado? O culto terminou, começou às 7, terminou quase 11 horas. Há 2 dias que eu entro aqui, está tudo acontecendo e eu não estava conseguindo sentir. Eu falei: Deus, hoje eu preciso perceber que o Senhor vai descer nessa casa, e que esse seja um sinal de que o novo de Deus está chegando sobre esse lugar. Quando eu estava ali, o Espírito de Deus começou a soprar no meu espírito, dizendo: filho, eu estou na casa. Quero fazer uma oração de gratidão, amém? Pastor Diego,
Parece até que a gente já se conhece. Para quem não sabe, o Espírito de Deus mandou eu ligar para ele. Eu nunca tinha visto um vídeo do pastor Diego. Eu não conhecia Lírio. Alguém me mandou alguma coisa e eu não me lembro o que é. Mas o Espírito de Deus falou: liga para ele e fala para ele que ele precisa estar na festa de 1 ano da Igreja Fortes em Cristo. Não foi assim? E eu não tenho dúvida que o Deus que une propósito te trouxe a esse lugar. Gratidão, gratidão, muito obrigado. Que Deus te recompense 100 vezes mais. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Amanhã será o nosso encerramento. Deus nos deu uma palavra, escute. Pastor Diego, há 1 ano, não falo com vaidade, tudo que Deus nos disse, sem exceção uma vírgula, Deus cumpriu de maneira minuciosa. E Deus me deu uma palavra. Ele disse que seriam 5 cultos, 5 unção. Não é uma mandiga gospel, amém? É um ato profético, nós cremos nisso aqui. Quando você for sair dali, você vai receber uma unção. Não é uma oração, é uma unção. A unção da aceleração. Escute, não é a unção dos acelerados, é a unção da aceleração. Quem vai acelerar as coisas não é você, é o Senhor. Diga glória a Deus. Amanhã nós temos 2 cultos, 2 unção. À noite, no encerramento, nós teremos aqui a Santa Ceia da Remissão. Tudo debaixo de apontamento que Deus nos fez. Nós tomaremos a ceia. Após a ceia nós vamos liberar profeticamente você, para você em apenas 3 meses, outubro, novembro e dezembro, viver algo que nem durante 12 meses você viveria. Quantos recebem essa palavra? Então você não vai perder. À noite nós teremos aqui um bolo de 2 metros por 70, serão 1000 pedaços. Você sabe por quê, pastor Diego, que nós fizemos um bolo grande assim? Porque é o tamanho da nossa gratidão e do nosso reconhecimento. Eu falei assim para o Espírito Santo: eu queria fazer algo que expressasse o que eu estou sentindo. Aí todo mundo disse: vai dar muito trabalho, pastor. Um bolo de 2 metros é muito trabalho. Nós não tínhamos recursos. Eu comprei um freezer novo para armazenar o bolo. E o Senhor, eu falei: Senhor, eu preciso fazer algo que demonstre o que essa igreja está sentindo por tudo que o Senhor está fazendo. Então amanhã, quando você pegar um pedaço de bolo, eu queria que você glorificasse a Deus por tudo que Deus está fazendo nesse lugar, amém? Você não pode perder amanhã, em nome de Jesus. Diga comigo bem forte: pastor Diego, nós abençoamos a sua vida, a sua esposa, a sua filha, a sua igreja, e declaramos que esta unção que foi liberada nessa noite, de forma dobrada, amanhã será manifesta na Lírio em São Paulo, para a glória de Deus. O céu vai descer naquele lugar como nunca antes aconteceu, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor na vida do pastor Diego, vai. Eu queria pedir aos pastores, minha gratidão a vocês. Vocês são respostas de oração. Seria de mim, da minha casa, eu e a pastora, se não fosse por vocês. Meu muito obrigado. Queria que vocês descessem agora, que eu vou liberar a bênção, e que você não saia daqui sem receber a sua unção, amém? Os pastores só vão ungir você, amém? Amanhã, 9h30 da manhã, nós teremos um café da manhã delicioso. Às 10 da manhã o nosso primeiro culto, às 19 horas o nosso segundo culto, amém?
estejam orando pela Luana, líder de louvor da nossa comunidade Fé, e pela Ana, que perderam o seu querido papai. Nesse momento, elas não estão aqui, porque ontem à noite o seu papai faleceu. Amanhã, às 8 da manhã, eu estarei ali, realizando o velório, e logo em seguida estarei aqui. Mas não se esqueça de estar orando pela Ana e pela Luana, amém? Coloca a mão no seu coração, deixa eu abençoar você. Aos visitantes, meu muito obrigado. Eu sei que vem uma caravana de fora, coisa linda. Que Deus possa levar vocês debaixo dos cuidados dele. Eu sei que tem algumas pessoas de Anápolis aqui também que me mandaram mensagem. Que Deus possa abençoar vocês também de forma especial, em nome de Jesus. Sempre que estiverem em Goiânia, esta é a comunidade de fé de vocês, amém? Pai, na autoridade do teu nome, nós queremos abençoar cada um dos teus filhos. Nós sabemos que o Senhor fez aqui nos marcou por dentro e por fora, e nós profetizamos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que teremos uma noite de sábado abençoada e um domingo extraordinário para a glória de Deus. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesse lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito venha sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, vai em paz. Que desce como Peraí. Pessoal, só um minutinho.